32. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52, diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós estamos a cada dia aproximando desse exato momento de que o apóstolo Paulo, ele disse que nós seremos transformados. Quando nós lemos a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13 até o versículo 17, também nós encontramos o apóstolo Paulo falando fortemente de assunto com o mesmo conteúdo desses versículos que nós lemos. Lá ele disse que os mortos em Cristo também vão ressuscitar, aqueles que partiram na esperança. Ele até estava referindo, dizendo aos irmãos, para eles não ficarem sem conhecimento acerca daqueles que dormem, daqueles que partiram. É como se a igreja não tivesse a esperança. Quando alguém dos nossos irmãos, aqueles que nós temos uma convicção pelo bom fruto de cristão que eles deram, a Bíblia, eu já falei aqui nessa programação, que quando alguém dá bom fruto, é porque é árvore boa. E nós estamos falando de quê? De uma pessoa que realmente converteu a Deus. O cristão, ele dá fruto que condiz com o cristianismo, com a vida cristã, que nos revela a Bíblia, que nos revela a palavra do Senhor. Não tem nada de você dizer que é um bom cristão e de repente a sua vida não condiz com ser um bom cristão. A Bíblia diz que lá em Antioquia, os servos de Deus, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Sabe por quê? Porque eles sempre falavam em Jesus. O assunto deles era Jesus. Todos os momentos Jesus. Todos os momentos falava, tem que converter a Deus. Todos os momentos eles estavam dizendo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Eles falavam, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E assim, de repente alguém falou, o nome dessas pessoas é cristão, porque está falando demais em Cristo. Aí assim, a igreja tomou esse nome maravilhoso de cristão, seguidores de Cristo. E você que está me ouvindo também, nós temos essa esperança porque somos cristãos. E a Bíblia diz que nós não devemos estar desesperados como muitas pessoas. Quando alguém morre, quando alguém parte na esperança, ainda que nós sofremos com a separação, por outro lado, nós nos confortamos e dizemos, está num bom lugar. É porque é servo de Deus, Deus levou para si o que é de Deus, Deus recolhe, tá? Deus recolhe para ele. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos, dos seus justos, só que Deus não tem alegria na morte do ímpio. Quando uma pessoa que não serve a Deus morre, é uma tristeza para o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não tem como negar a sua palavra. E quando uma pessoa não serve a Deus, a Bíblia já diz que o final dessa pessoa
é o próprio Jesus dizer para essa pessoa: apartai-vos de mim. Para onde que essas pessoas já estão apartando de Jesus? Para a perdição, para o fogo eterno. Mas o evangelho que nós pregamos é dizendo para as pessoas: venha converter ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele garante no seu ensino, na sua pregação, dizendo que no momento, num abrir e fechar de olhos, antes ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados. E para que isto vai acontecer? Os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós seremos transformados. Eu já disse que lá em 1 Tessalonicenses 4:13 até o versículo 17, a Bíblia confere dizendo que quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, aí juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, meu amigo que me ouve nesta tarde, nesta grande oportunidade, se você não tem essa convicção, eu quero te convidar a ter essa convicção de um servo de Deus. Sim, quem pode te dar essa convicção é o próprio Deus, é o próprio Jesus. A Bíblia disse que o Espírito de Deus testifica com nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está preparando a igreja para encontrar com o Senhor, para estar no céu um dia com o Senhor. E portanto você precisa ouvir a voz do Espírito de Deus e deixar Deus agir, trabalhar na sua vida. Você que talvez diz: eu não consigo obedecer, eu não consigo viver da forma que deverias estar vivendo. Você deveria estar vivendo e você não está. Você está vivendo uma vida diferente, uma vida que contradiz a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus sempre te dá uma oportunidade para você mudar. E mudar é viver a vontade de Deus. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te libertar. Deus vai mudar a sua história. Você, quando lê a Bíblia, ou quando nós lemos a Bíblia, lá em João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E se ele não nascesse de novo, Jesus disse: você, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Então você que está me ouvindo, talvez você ainda não nasceu de novo, você não teve uma entrega total ao Senhor. Eu quero pedir a você e te convidar: tenha uma entrega a Deus total, espírito, alma e corpo, uma vida íntegra para o Senhor. Tenha Deus como prioridade da sua vida, porque esse evangelho que muitas pessoas acabam crendo, acabam ouvindo, de que Jesus só quer o coração, e que muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira porque acreditam nesta pregação, e você vive uma vida michuruca, uma vida vazia no sentido espiritual. Aí você vive um pé na igreja, um pé no mundo, você vive de qualquer maneira. Meu querido amigo, é porque você talvez não ouviu o evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo vai ter uma vida nova. E a Bíblia diz que nós estamos para viver em novidade de vida, uma vida nova. Isso precisa nascer de novo para viver uma vida nova. A Bíblia diz que nós não estamos para apresentar os nossos membros, o nosso corpo em pecado, mas em santificação ao nosso Deus. A Bíblia diz que nós temos que revestir do novo homem
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você precisa revestir do novo homem, porque o velho homem quer pecar, o velho homem quer viver uma vida dissoluta, uma vida fora da presença de Deus. Sim, tem muitas pessoas que talvez por não ter conhecimento, você vive no conformismo dizendo que é assim. Eu quero dizer para você que quando Sansão não teve mais a presença de Deus, ele foi derrotado. Mas quando é que ele perdeu a presença de Deus? É porque viveu uma vida em pecado, e o pecado tirou a força dele, tirou a capacidade dele guardar um pacto com Deus, e a Bíblia diz que ele revelou o segredo que ele tinha entre ele e Deus, e a Bíblia diz que as 7 tranças do cabelo de Sansão foi cortado, e ele se tornou um homem igual aos outros homens, frágil, fraco. Tem muita gente que perde a presença de Deus. Quando tiraram as 7 tranças do cabelo de Sansão, a Bíblia diz que Deus se ausentou dele. Alguém pode dizer, e o que tem a ver com isso, as 7 tranças no cabelo de Sansão? É porque a Bíblia diz que enquanto não tivessem subido navalha, passado navalha sobre o cabelo de Sansão, Sansão não era um homem como os qualquer da sua época. Ele era um nazireu, um pacto de Deus havia na vida dele, que enquanto ele não cortasse o seu cabelo, a Bíblia diz que ele teria força, porque o nazireu de Deus tinha uma marca de Deus, e a marca de Deus com Sansão era ele não cortando o seu cabelo. No dia que isso aconteceu, ele se tornou um homem fraco igual aos outros. Você que vive a pecar contra Deus, você tem se tornado fraco igual aos outros, por isso que você só reclama da vida. Mas o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja do Senhor, ela pode todas as coisas, porque o Senhor fortalece a igreja. Nós podemos viver uma vida diferenciada. Nós estamos no século 21, meu querido que está me ouvindo. Talvez você é pregador, mas você vive uma vida mundana. Salvo em Cristo e aqueles que vão ser arrebatados. Ele não é um povo que vive uma vida mundana. Talvez você vive de qualquer maneira, é porque você não tem a presença de Deus. Eu te convido a renovar uma aliança com Deus. Volta para Cristo. Talvez você diz: como pode eu sou um pregador e voltar para Deus? Você mesmo precisa voltar para Deus, porque nós não estamos preparados para morar com Deus só porque pregamos a palavra de Deus, ou porque pertencemos a alguma denominação, não, senhores, ou porque somos religiosos, não, senhores. Nós estaremos preparados para morar com Deus se estivermos em santidade, na contramão com o mundo. O único povo que é coluna e firmeza da verdade é a igreja, e para ser coluna e firmeza da verdade não pode estar sendo apodrecido por causa do pecado, meu irmão, meu amigo. O pecado corrói, o pecado destrói. Você precisa de Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida nessa tarde. Vamos agora falar com Deus. Você aí do Facebook, você do YouTube, você da rádio que estará ouvindo as nossas lives, você que estará ouvindo a nossa pregação, Deus vai impactar a sua vida. Vamos neste momento orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estais nos céus, abençoa esse ouvinte, esse irmão, confirma o milagre, confirma as vitórias na vida de todos, em nome do Senhor.